Retomando, galera, vamos para um módulo 3 da disciplina de epidemiologia e nós vamos, nesse módulo, trabalhar metodologias empregadas em epidemiologia, né? Lembrando, é a base da saúde pública, a metodologia em epidemiologia é a saúde pública, é a base de todo o processo, né? Então, lembrando que é uma ciência que estuda a ocorrência e distribuição de determinantes e eventos de saúde da população humana nas diferentes contextos sociais e tem como papel central identificar, gerar evidências, planejar e foco com conhecimentos e metodologias a tomar decisão fundamentada. Isso quer dizer o quê? Então, a gente vai fazer sempre o quê? Identificar tendências de grupos vulneráveis, a gente vai gerar evidências científicas para intervenções e constituição de políticas e vai planejar ações sanitárias em larga escala, tá? Então, ações como vacinação é de larga escala, ok? E sempre com a ideia de tomada de decisões fundamentadas. Todas as ações vão estar fundamentadas dentro de um processo metodológico epidemiológico, né? De análise de dados que foram investigados, ok? As abordagens epidemiológicas são 3 lentes para estudar a saúde coletiva. De novo, a descritiva, analítica e experimental, que a gente falou no módulo anterior, mas só para retomar. A descritiva, quem, quando e onde. A analítica, por quê. E a experimental, funciona? Essas são as perguntas. Então, a descritiva vai gerar hipótese. A analítica vai investigar a relação causal entre a exposição e desfecho, então testar as hipóteses. E a experimental vai testar as hipóteses de forma controlada, com a intervenção determinada da causalidade. Então, ela vai ter um rigor metodológico dentro desse processo, ok? A epidemiologia descritiva, então, ela descreve a magnitude e a distribuição dos problemas de saúde, tá? Então, esse método ele vai analisar esse processo, né, de a magnitude e a distribuição dos problemas de saúde, né? E elas têm variáveis clássicas, que é o tempo. Então, tendências temporais, picos sazonais, então, tipo, epidemia da gripe no inverno, né? Então, ela é sazonal devido a relacionada diretamente ao meio ambiente, né? O lugar, as áreas geográficas de maior risco, então, mapeamento dos casos de dengue, febre amarela, a gente pode identificar, né? Então, são doenças que têm regionalização e temporalidade. O lugar, as áreas geográficas de maior risco, mapeamento dos casos, né, como a gente falou, da dengue. E a pessoa, características demográficas, idade, gênero, etnia e ocupação. Também é um dado importante que vai se investigar a partir da epidemiologia descritiva. Quais são os indicadores chaves para isso? Incidência, que são os casos novos, e a prevalência, que são os casos totais. E a taxa de mortalidade e morbidade, né? Então, a aplicação do planejamento de recursos e direcionamento inicial a campanhas preventivas para que a gente possa diminuir a mortalidade e morbidade e analisar a partir da incidência e prevalência esses casos específicos. Beleza? Essa é a epidemiologia descritiva. Na epidemiologia analítica, a gente vai investigar associações causais. É o porquê, né? Então, é analisar a associação entre a exposição, que é o fator de risco, e o desfecho, que é a doença, tá? Então, o desenho de estudos convencionais existem alguns tipos de estudos que a gente analisa isso, ok? Que é o estudo de corte, que acompanha expostos e não expostos ao longo do tempo. Então, eu vou pegar todas as pessoas que foram expostas a determinado aspecto de doença e os que não foram, né? Então, risco relativo e incidência. Os casos controle, compara doentes, casos com e controles e busca uma exposição passada. Então, o que isso quer dizer? Compara doentes, os casos, com os não doentes. Então, vou comparar aqueles que foram expostos, que ficaram doentes e os que não ficaram doentes. Lembra, o corte pega todo mundo, expostos ou não expostos. O caso controle, eu vou fazer a comparação dos que ficaram doentes com os que não ficaram doentes. E o transversal é uma fotografia da população e avalia exposição e desfecho simultaneamente. Então, ele vai avaliar o combo, né, de todos, ok? Então, qual é o objetivo da investigação causal, né? Então, é fornecer evidência para orientar políticas públicas de prevenção de risco. Esse é a principal objetivo da epidemiologia analítica. E a experimental?
é o padrão ouro, né, para evidenciar a eficácia. Então, ele é o que fecha todo esse processo. E a função é testar a eficácia e a segurança de uma intervenção, preventiva ou terapêutica. Então, eu analisei, verifiquei e vou criar uma intervenção. E a epidemiologia experimental vai testar, né, vai experimentar aquela ação para verificar a eficácia daquela intervenção, tá? Então, aí os métodos são ensaios clínicos randomizados, então avalia a intervenção em indivíduos, exemplo, novos medicamentos ou vacinas, ele vai avaliar, né, isso. A randomização garante a confiabilidade daquele estudo, ok? Os estudos de intervenção comunitária avaliam o quê? O impacto de programas de saúde em populações, como campanha de promoção à atividade física, como campanha, entre diferentes campanhas que a gente faz lá na atenção primária de saúde, né, e a aplicação, é a geração de evidências sólidas para protocolos clínicos e políticas de saúde, exemplo, inclusão de vacina no calendário vacinal. A partir da epidemiologia experimental, a gente vai validar ou não. Então, se a gente pegar historicamente, febre amarela, que era uma vacina que se tomava só na região norte, em algumas regiões específicas, hoje o Brasil inteiro já está dentro do quadro do Brasil inteiro. Por quê? Porque foram se fazendo pesquisas e foram verificando que era necessidade de atingir a população toda brasileira. Tá? Quais são os desafios e avanços? Tá? Superando a limitação, olhando o futuro. Tá? Quais são os desafios metodológicos? É viés e confusão de pesquisa. Né? Então, tendência a um erro sistemático que pode distorcer os resultados. Então, a pesquisa ela tem que ter tem que ter um padrão ouro nesse processo de análise desses dados e na coleta de dados, tá? As limitações éticas, então barreiras de estudos experimentais com intervenções questionáveis, então a gente vai ver algumas pesquisas que têm um viés aí de ético do processo, e os determinantes múltiplos, dificuldade de isolar uma causa direta, fatores sociais, ambientais e econômicos. Então, se a gente for analisar o efeito da Covid em uma determinada população, os aspectos sociais eles podem interferir nesse processo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas pesquisas para a gente não abarcar uma relação que tem interferência de diferentes fatores. Então isso é um desafio metodológico para as pesquisas, tá? E quais são os avanços recentes, né? O Big Data e inteligência artificial, né, que é um uso de grandes volumes de dados de inteligência artificial para modelagem preditiva e vigilância digital. Então, as tecnologias hoje agilizam o processo e facilitam toda essa relação. A ecoepidemiologia, que é uma abordagem multidisciplinar que integra fatores sociais, ambientais e biológicos. E a estatística, né? Uma linguagem epidemiológica uma linguagem epidemiológica da epidemiologia, né? Que vai favorecer. Qual é a conclusão desse módulo, então, gente? A integração das abordagens descritiva, analítica e experimental é que permite a compreensão completa do processo da doença. Então, quando eu analiso desses três fatores, descritiva, experimental e analítica, eu consigo dar um olhar complexo para aquele processo de saúde e doença naquela relação. E qual é o benefício prático disso? Que o conhecimento dessas metodologias permite que o profissional de saúde e gestores avaliem estudos mais criticamente, sem o senso comum. Então, quando eu consigo entender esses processos metodológicos, eu consigo avaliar muito mais real aquela vivência prática que está sendo colocada. E aí isso vai gerar uma tomada de decisão mais assertiva, né? E vai gerar o quê? Uma melhora para o cuidado da população como consequência. Então é uma cascata. A metodologia vai gerar das pesquisas epidemiológicas, vão gerar dados, e esses dados e o enfermeiro, nós enfermeiros, conhecendo esse processo, ou profissional de saúde em geral, conhecendo esse processo, vai conseguir entender melhor a análise do resultado dessas pesquisas. Então a epidemiologia é uma ferramenta científica que vai transformar a realidade da saúde coletiva. Certo, galera? Valeu!